Para você agora, doutora Andréa Benedetti está aqui comigo, tirando dúvidas de você de casa sobre aposentadoria, sobre pensão. Doutora, especialista no assunto e sempre quer tirar a sua dúvida. Vamos começar com a dúvida da Selma, doutora, já perguntou para mim o seguinte. Doutor, boa tarde. Eu tenho 42 anos de idade, há 18 trabalho como doméstica, sou registrada, trabalho há 18 anos na mesma casa. Com qual idade eu consigo me aposentar? É a Selma perguntando, doutor. Vamos lá, Selma. 42 anos de idade, tem 18 de contribuição, provavelmente só com 62 anos de idade, que seria a aposentadoria por idade. Apesar da Selma atingir os 30 de contribuição antes dos 62 anos de idade, como ela é muito jovem, com as regras de transição que nós tivemos com a reforma da Previdência, ela provavelmente não consegue se aposentar antes dos 62 de idade. O que acontece, Parra, com a reforma da Previdência, o pessoal que é jovem, ela prejudicou muito. A reforma, ela justamente... Só começou cedo também, né? Exatamente, mas um dos grandes objetivos da reforma foi impedir o pessoal que é mais jovem conseguir se aposentar. Porque era muito comum, não tão comum assim, mas tinha muita gente que conseguia se aposentar com 40 e poucos anos de idade. 40 e poucos, muitos, tá? Hoje está cada vez mais difícil. Ainda acontece um caso ou outro, pessoal que exerce atividade especial, mas está cada vez mais difícil se aposentar novo. Doutor, com relação aqui, trabalhei um ano sem carteira assinada. Dá para aposentar? Como é que ela considera esse tempo que ela não teve o registro na carteira? É um problema, né? A pessoa que trabalhou sem registro, para ela ter esse período reconhecido como tempo de contribuição, ela vai ter que ter provas da época da prestação do serviço. Não basta somente prova testemunhal no direito previdenciário, é diferente do direito do trabalho. Então, só testemunha não adianta. Você vai ter que ter prova. E essa prova tem que ser uma prova que foi produzida na época do trabalho. Então, por exemplo, você trabalhou em algum lugar que tenha lá a tua letra em algum documento, a tua assinatura, o teu nome, isso tudo é prova. Mas não adianta, por exemplo, pegar uma declaração do ex-empregador hoje dizendo que você trabalhou. Isso não vai servir. Você tem que ter pistas do trabalho. Às vezes câmera mostrando que você chegou naquele local naquela época, com frequência. Mas tem que ser alguma coisa da época. Entendi. Outra pergunta aqui, o Jamerson. Pergunta para o doutor Benedetti, Parra, se tem como converter o auxílio-doença em aposentadoria por invalidez. Na conversão eu perco ou fica o mesmo valor atual, ou seja, o valor do auxílio-doença? Tem como converter, isso vai depender de uma avaliação pericial. A pessoa recebe auxílio-doença porque num primeiro momento, quando foi concedido este benefício, o perito ele ainda não estava seguro se essa incapacidade seria já definitiva. Então ele dá o auxílio-doença porque percebe que existe uma incapacidade, mas que talvez poderá ter recuperação. Quando ele perceber que não tem mais recuperação, é transformado em aposentadoria por invalidez. E a pergunta dele é muito importante porque na regra antiga, as aposentadorias por invalidez, elas aumentavam em 9% em comparação com os auxílios-doença. E na regra atual, depende do tempo de contribuição. Então, muitas vezes piora. Então, esse é um grande problema. As pessoas antes, e até hoje elas não sabem disso, elas ficam, vamos dizer assim, quer que o benefício seja transformado em invalidez. E ela não percebe que às vezes ela vai ter um prejuízo, vai ter uma vantagem. Só que tem discussões na justiça impedindo que o benefício ao ser transformado em invalidez, ele tenha essa diminuição. Além do que, o pessoal tem que ficar atento que se for possível demonstrar que a invalidez definitiva já existia antes de 2019, claro, o cálculo tem que ser feito na regra antiga, ainda que seja concedido agora. Doutor, pergunta aqui, tenho 50 anos, é a Maria, 25 de registro, sendo 15 na área da saúde. Se isso conta mais para efeito de aposentadoria, insalubridade, por exemplo, periculosidade, como é que funciona isso, doutor? Conta, o que ela está falando é das atividades especiais. Então, a pessoa que trabalhou em atividade especial do sexo feminino, esse tempo vai acrescer em 20%. Então, ela tem esse aumento, mas esse aumento ele só ocorre para os trabalhos exercidos até novembro de 2019. Depois de novembro de 2019, não tem mais esses 20% em cima do tempo trabalhado. Lembrando também que o pessoal que trabalha em atividade especial e tenha 25 anos de tempo especial, que é o caso dela, ela pode ter direito a uma aposentadoria especial.
mas somando todo o tempo de serviço dela e mais a idade, tem que atingir o número 86. Ao gatilho, entendi. Essa é uma novidade da reforma da Previdência. Na regra antiga, não. Tinha os 25 anos de tempo especial, já aposentava. Era aí que tinha gente muito jovem aposentando. Imagina se começou com 20 anos, depois de 25, estaria com 45, já podia se aposentar com 100% da média. Nossa, ó, outra pergunta aqui, ó. O meu esposo é entregador há 23 anos, Parra, e ele tem 44. Ele se enquadra na periculosidade, porque ele acredita que o trabalho de motoboy é perigoso? Como é que funciona isso, doutor? Essa é uma discussão no direito previdenciário que já é, vamos dizer assim, até superada no direito do trabalho, né? Eu não conheço bem do direito do trabalho, não atuo nessa área, mas eu sei que na esfera trabalhista, essa atividade do motociclista, ela é já reconhecida como perigosa. No direito previdenciário, a gente começou a ter decisões reconhecendo essa atividade como especial. Porque o direito, Parra, ele vai se construindo pouco a pouco, tá? Então, isso está aumentando as decisões, reconhecendo a atividade do motociclista como especial, o que traz um acréscimo de 40% sobre o tempo trabalhado. Se a pessoa trabalha período noturno, todos os dias, isso dá direito a aposentar mais cedo? Não, essa é uma dúvida muito frequente, porque existe aquele adicional noturno no direito do trabalho. Mas para o direito previdenciário isso não altera nada. Não existe nenhuma diferença do trabalho diurno ou noturno no direito previdenciário. O tempo é contado igual. Entendi. Ó, eu tenho uma amiga que tem auxílio-doença, passou para aposentadoria. Isso demora muito? Ela quer saber como é que funciona o trâmite disso, doutor? Do auxílio-doença para aposentadoria. Não, se já transformou, é praticamente automático, né? O que, eu não sei se essa é a pergunta dela, às vezes ela não soube explicar, muitas vezes a pessoa, ela acha que existe um prazo de recebimento de auxílio-doença e a partir daí transforma-se em invalidez. Isso não existe. Tem casos, a depender da doença, que a pessoa, às vezes, em um mês, o benefício já virou aposentadoria por invalidez. Ou, às vezes, logo de cara. Por quê? Percebe-se, às vezes, por um acidente, que essa pessoa nunca mais vai ter condições de voltar ao mercado de trabalho. Então, num primeiro momento, já virou aposentadoria por invalidez. Agora, tem situações que a pessoa fica, às vezes, vamos dizer assim, mais de 10 anos em auxílio-doença e não é transformado em invalidez. Porque ainda existe uma esperança de recuperação de capacidade laboral. Então, não existe na legislação um prazo determinado de recebimento de auxílio-doença e de que tem que transformar em aposentadoria por invalidez. Legal. Pessoal, as perguntas que o doutor não conseguiu responder são muitas aqui no nosso WhatsApp. Ele vai ficar com o telefone, vai responder você, vai te dar o encaminhamento correto, tá? Obrigado a todo mundo que participa. É sempre prazeroso receber o doutor por aqui, porque chove de mensagem no nosso WhatsApp. O povo tem muita dúvida, viu? Obrigado, doutor. O doutor vai responder a sua dúvida e logo, logo tá de volta por aqui. Doutor André Benedetti participando com a gente.